transmissões pelo YouTube. A navegação pelo canal é rápido, fácil e de qualidade. É só você pesquisar @Rádio Vaza Barris FM. Convido você a se inscrever. Assim você pode curtir, comentar e compartilhar. Dê o like, aperte no sininho e você ficará informado de tudo o que acontece na nossa emissora. Aguardamos por você. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. É a amiga da sua saúde, por isso você pode confiar. Na hora que precisa de remédio, é na Farmácia São José que você vai procurar. Foi feita especialmente pra você, e atende sempre com muita atenção. Perfumaria, tudo em medicamentos, e com seu consentimento aferimos sua pressão. Na Farmácia São José, você também vai encontrar. É carga pra todas as operadoras, Seroquis e muito mais. Vem correndo, vem pra cá. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. Em Jeremoabo e Santa Brígida, Fábio da Farmácia agradece a sua preferência. ZYH 529, canal 285, Vaza Barris FM, uma emissora da Fundação Antena Azul, Jeremoabo, Bahia. A informação é destaque na Vaza Barris FM. Começa agora o Jornal da Vaza Barris. As principais informações da região, do estado e do país são destaques a partir de agora. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. Muito bom dia, 11h05. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa, o Jornal da Vaza Barris. Hoje é dia 29 de março do ano de 2023, começando mais uma edição do nosso programa. E claro, como de costume, agradecendo ao nosso querido Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, neste dia 29 de março, e desejando um excelente dia para você, ouvinte, que está sintonizado neste momento acompanhando mais uma edição do nosso programa. Nosso muito obrigado a você, ouvinte, que retransmite a nossa programação, você que interage, você que acompanha a programação da Rádio Vaza Barris desde as primeiras horas deste dia. O nosso muito obrigado. A você, Jeremoabense, que está aqui na sede, nas comunidades do meio rural do nosso município. A você também que nos ouve, está sintonizado através da internet, o site da nossa emissora radiovazabarris.com.br, aplicativo Radiosnet e demais sites, demais aplicativos, em qualquer lugar que você estiver ouvindo o nosso programa sintonizado na Rádio Vaza Barris FM, uma emissora da Fundação Antena Azul. Do nosso muito obrigado. Vamos juntos até as 12, como de costume, abordando as principais informações sobre Jeremoabo, sobre a nossa região, sobre o nosso estado, de segunda a sexta, como sempre, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso número 75998274534. Rayane Vajão, bom dia. Um bom dia para você, Michel. Um bom dia para aqueles que nos acompanham através das ondas do rádio e também através das nossas redes sociais. A você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, pedimos a sua inscrição. Basta procurar no YouTube por Rádio Vaza Barris FM. Você se inscreve no nosso canal e ativa a notificação. 11h07, vamos saber o que diz a fonte Clima-Tempo para Jeremoabo, relacionado ao tempo e à temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A fonte Clima-Tempo informa que Jeremoabo, nesse momento, com 29 graus, a possibilidade de chuva é de 15%, umidade relativa do ar em 64%, e os ventos podem chegar à máxima de 16 km por hora. A previsão ainda aponta a máxima prevista. Na verdade, a máxima não deve passar dos 29 graus. A mínima prevista para o dia de hoje é de 24 graus, segundo a fonte Clima-Tempo para Jeremoabo nessa quarta-feira. Manchetes.
Você vai conferir com exclusividade hoje em nosso programa Tragédia em Paulo Afonso. Jovem de 16 anos tira a própria vida. Adolescente morre ao cair de caminhão em Nova Açores. Em nossa região, homem é vítima de tentativa de homicídio, segundo informações em Ribeira do Pombal. Corpos de homens de 36 e 54 anos dão entrada no Departamento de Polícia Técnica de Serrinha. Em Filadélfia, corpo de homem encontrado com marcas de tiros. Em Capim Grosso, jovem é morto a tiros no distrito de Pedras Altas. E ainda hoje em nosso programa, motociclista fica ferido após colidir em vaca na rodovia SE 270 em Simão Dias. Essas e outras, muito mais informações até às 12. Nosso jornal começa com ênfase nas informações policiais. Informações policiais. 11h09, mais uma vez um ótimo dia para você. Começando com as informações policiais, os fatos relevantes e destaques de nossa região. Na noite da última terça-feira, dia 28, a cidade de Paulo Afonso, localizada na região norte do nosso estado, foi surpreendida por uma triste notícia. Um jovem de apenas 16 anos, identificado como Carlos, tirou a própria vida em sua casa, na Rua da Paz, região central da cidade. De acordo com informações preliminares, parentes do jovem haviam ido à igreja quando ele aproveitou a oportunidade para cometer o ato. Ele utilizou um tipo de tecido para se enforcar. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ao chegar no local apenas constatou o óbito. A polícia militar também foi chamada e a área foi isolada para a realização da perícia. O Departamento de Polícia Técnica conduziu o corpo para o IML para a realização de todos os exames. A notícia chocou a cidade e deixou familiares e amigos do jovem em estado de choque. Ainda não se sabe o motivo que levou Carlos a cometer esse ato, mas vale ressaltar que é importante a prevenção ao suicídio, que a prevenção ao suicídio é fundamental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido. É importante ficar atento aos sinais de alerta como mudanças de comportamento, isolamento, tristeza profunda, entre outros. É fundamental também buscar ajuda de profissionais de saúde e conversar com amigos e familiares. Fato lamentável, jovem de apenas 16 anos que tirou a própria vida na cidade de Paulo Afonso. Em nossa região, agora indo para a cidade de Nova Açores, um adolescente morreu em Nova Açores após cair de um caminhão. Por volta das 9 horas da segunda-feira, dia 27, policiais militares do 1º Pelotão de Nova Açores foram informados por funcionários do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, no referido município, que havia um corpo de um jovem sem os sinais vitais numa estrada situada na localidade conhecida como Cova d'Água. Os militares foram até o local, onde constataram a veracidade da informação, identificando a vítima como Maurício Santos Brito, de 17 anos. De acordo com relatos de testemunhas, o óbito aconteceu após o adolescente cair de um caminhão em movimento. O jovem ficou caído ao solo enquanto o condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro. O caso foi informado à polícia da cidade, bem como ao Departamento de Polícia Técnica de Euclides da Cunha, para a realização da perícia, bem como a remoção do corpo para ser autopsiado. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil. 11h12, por volta das 15 horas da última segunda-feira, um homem deu entrada na emergência do Hospital Geral Santa Teresa, em Ribeira do Pombal, com perfurações pelo corpo causadas por golpes de faca. O crime aconteceu na rua Maceió, no bairro Pombalzinho, onde a vítima foi encontrada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, bastante debilitada por causa dos ferimentos na cabeça e nas costas. Identificado pelas iniciais VPC, o rapaz foi levado à referida unidade hospitalar, onde não teve o seu quadro clínico divulgado. De acordo com informações, policiais militares da cidade tomaram conhecimento dos fatos, bem como foram informados a respeito da identidade do autor, que até o fechamento desta matéria ainda não havia sido encontrado. 2 corpos do sexo masculino deram entrada na manhã da última terça-feira no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Serrinha. Um homem de 36 anos morto a tiros por volta de 1h30 na fazenda Mombaça de Dó, Curral de Elísio, zona rural de Serrinha. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 1º Pelotão da Companhia de Emprego Tático
do 16º Batalhão foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação para atender a uma ocorrência na referida comunidade para averiguar uma situação de disparo de arma de fogo. No local, os agentes verificaram que a informação era verídica e que a vítima aparentemente não apresentava sinais vitais. O SAMU foi acionado, chegou ao local para constatar o óbito e, com a confirmação, foi acionado o Departamento de Polícia Técnica para a adoção dos procedimentos devidos. Na nota da PM, a mesma não informa as circunstâncias desse crime que aconteceu na cidade de Serrinha. Em nossa região, um homem foi encontrado morto na última terça-feira na localidade de Vermelhona, interior da cidade de Filadélfia. De acordo com populares, o corpo é do popular Cabeludo. Ele foi localizado com marcas de tiros no chão. Ao chegar no local, a Guarda Municipal e a Polícia Militar isolaram a área. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo e realização da perícia. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Um jovem identificado como Elton, conhecido pelo apelido de Maconha, foi encontrado morto com várias marcas de tiros na noite do domingo, dia 26, por volta das 20h30, próximo a um campo de futebol no distrito de Pedras Altas, município de Capim Grosso. Elton estava a caminho da sua casa e, após ter deixado a residência da namorada, quando foi atingido pelos disparos. As circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação, ainda são desconhecidas. Agentes da Guarda Municipal de Capim Grosso estiveram isolando a cena do crime. O homicídio será investigado pela Polícia Civil da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML da cidade de Jacobina. Ainda com as informações policiais da nossa região, já no município de Simão Dias, estado de Sergipe, mais um acidente envolvendo animais soltos na pista foi registrado na rodovia SE 270. Dessa vez, um motociclista colidiu com uma vaca na rodovia da saída de Simão Dias, sentido Lagarto, na tarde de ontem, terça-feira, dia 28. O motociclista não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com o animal que estava solto na pista. Segundo informações, o motociclista estava consciente e foi socorrido imediatamente após o acidente. Ele foi levado para o hospital, porém não há informações sobre o seu estado de saúde até o momento. Esse não foi o primeiro acidente desse tipo a acontecer na mesma rodovia nesta semana, tanto que já noticiamos o outro caso que aconteceu na última segunda-feira, dia 27, sobre o grave acidente que envolveu um carro. Trouxemos essa informação ontem sobre o acidente que envolveu um carro e um cavalo que foi registrado nessa mesma rodovia, a SE 270, porém na altura do município de Lagarto. O cavalo ficou com a cabeça, como eu trouxe o detalhe ontem, com a cabeça dentro do veículo e o corpo em cima do teto. Por sorte, na situação em questão, o motorista saiu totalmente ileso. Infelizmente, acidentes envolvendo animais soltos na pista são comuns, principalmente em áreas rurais. Na maioria das vezes, a negligência dos criadores na hora de manter seus animais longe das rodovias contribui para esse tipo de acidente. E também vale ressaltar que é importante que as autoridades locais intensifiquem as fiscalizações nas estradas e cobrem dos criadores medidas para evitar que seus animais sejam soltos na pista. Olha, eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Certo que as autoridades locais têm que intensificar, mas a responsabilidade maior é dos criadores, né, que tem que manter seus animais presos em locais apropriados para evitar que os mesmos fiquem transitando por rodovias, seja ela estadual ou federal. Porque ainda que exista uma intensificação, uma cobrança das autoridades em qualquer circunstância, se o dono do animal ele não tem a sensibilidade e a consciência de cuidar dos seus animais, a intensificação e a cobrança ela não vai ser de muita valia. Portanto, eu não vou colocar 100%, mas 90% da culpa nos criadores que deixam seus animais, principalmente nessas regiões em que tem aproximação, que tem a proximidade com rodovias com grande fluxo de motoristas. Na rodovia em questão, a SE 270, já 2 acidentes graves que aconteceu entre os municípios de Lagarto e Simão Dias, no estado de Sergipe.
11 horas e 18 minutos, o homem procurado por matar a ex-companheira idosa e ocultar o corpo dela em um terreno baldio na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, foi preso na última terça-feira. Ele confessou à polícia ter cometido o crime, ocorrido na última sexta-feira, dia 24. Aos policiais, João Severino da Silva deu detalhes sobre o assassinato e disse ter matado a vítima, Luzielma Rosa dos Santos, de 60 anos, estrangulada. Depois de cometer o crime, ele fez uma cova no quintal da própria casa para enterrar o corpo da idosa, mas desistiu. João Severino descartou o corpo de Luzielma em um terreno baldio próximo à casa onde a vítima morava, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, sob entulhos de construção civil, incluindo blocos de gesso e papelões. Na casa dele foram achados objetos sujos de sangue e o carrinho de mão usado para levar o corpo da vítima até o terreno baldio. A família da vítima foi quem apontou João Severino como suspeito do crime e detalhou que os dois já não se relacionavam havia algum tempo, mas quando o homem soube que ela estava em outro relacionamento, voltou a procurá-la e a ameaçá-la. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. 11 horas e 9 minutos, uma jovem de 19 anos foi presa com mais de 34 quilos de maconha que foram apreendidas com essa jovem em questão de 19 anos na noite da última segunda-feira, após uma fiscalização da PRF em frente à base da polícia na cidade de Barreiras, região oeste da Bahia. O flagrante ocorreu depois que os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher transportava drogas em um ônibus que saiu de Palmas, no Tocantins, com destino a Jacobina, cidade no norte da Bahia. De acordo com a PRF, ao verificar a mala de uma mulher que estava bastante pesada, foram encontrados 33 tabletes de maconha. A mulher disse que teria sido paga para levar o material, mas não revelou quem fez o pagamento nem o destino da droga. A PRF acredita que a maconha seria entregue na cidade de Jacobina, pois foi para essa cidade que a mulher comprou a passagem. A mulher foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Barreiras. 11 horas e 20 minutos e no próximo bloco, o prefeito política da região, prefeito Marcondes, sanciona a lei que garante 14,95% de reajuste salarial dos professores e ainda o governo da Bahia atualiza regras sobre o uso de máscaras. Essas e outras muito mais informações daqui a pouquinho, logo após um rápido break comercial, voltamos já já. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. Tem crediário, tem entrega e um preço que ninguém cobre. Vacina Passos Nobre, vacina Passos Nobre. Loja Passos Nobre, afinidade com você. Olá, querido ouvinte da Rádio Vaza Barris. Agora vocês podem acompanhar as transmissões pelo YouTube. A navegação pelo canal é rápido, fácil e de qualidade. É só você pesquisar @Rádio Vaza Barris FM. Convido você a se inscrever. Assim você pode curtir, comentar e compartilhar. Dê um like, aperte no sininho e você ficará informado de tudo que acontece na nossa emissora. Aguardamos por você. Já ouviu falar de PPA? É a sigla de Plano Plurianual. Na Bahia, ele é participativo, ou seja, você, cidadão, é respeitado, ouvido e incluído na construção de políticas públicas e na escolha das áreas prioritárias para investimento. Fique atento, acesse ppa.ba.gov.br e acompanhe as plenárias territoriais da sua região. Participe! Governo do Estado, Bahia. Amigo, a gente confia. Amigo é pra toda a vida. Vida é pra toda a família. Está sempre perto se a gente confia. Com o Secof você pode contar. Com assistência, família. E no que acontecer, o plano Secof tem respeito a você. Secof sempre cuidando de você.
Quer saber como economizar até 95% em sua conta de energia? Vá até a VM Som Eletrônica e solicite seu orçamento. Deixe o sol pagar sua conta de luz com o sistema fotovoltaico on-grid. Nosso cliente passará a gerar sua própria energia elétrica. Energia limpa e renovável. Investimento seguro e com retorno garantido. Além da valorização do seu imóvel. Nossos contatos: 75 99811 1029. Nosso endereço: Rua Abdon Afonso, Sala 3, Centro, Jeremoabo, Bahia. VM Som, a sua eletrônica. Quem compartilha fake news contribui para destruir reputações, sonhos, amizades, famílias. Coloca em risco a democracia e até vidas. E se a vítima for um parente ou amigo? E se for você? Chega de espalhar destruição. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. É hora de nos unirmos contra as fake news. Acesse gov.br/Brasil contra Fake. Brasil, União e Reconstrução. Seja você também um sócio da nossa rádio. Faça-nos uma visita e conheça toda a equipe da Vaza Barris. Esperamos você de braços abertos. Black Friday, pisos e porcelanato, atacadão pé de serra, materiais de construção, menor preço, a maior oportunidade do ano. Pisos tipo A partir de R$ 22,90. Isso mesmo, a partir de R$ 22,90. A sua chance de comprar barato. Uma enorme variedade de pisos, porcelanatos, revestimento, tudo à pronta entrega. A maior Black Friday de pisos e porcelanato é no Atacadão Pé de Serra Materiais de Construção, Rua Doutor José Gonçalves de Sá, no centro de Jeremoabo. WhatsApp 75 99921 7796. Atacadão Pé de Serra. Tudo em materiais de construção. Olá, querido ouvinte da Rádio Vaza Barris. Agora vocês podem acompanhar as transmissões pelo YouTube. A navegação pelo canal é rápido, fácil e de qualidade. É só você pesquisar @Rádio Vaza Barris FM. Convido você a se inscrever. Assim você pode curtir, comentar e compartilhar. Dê o like, aperte no sininho e você ficará informado de tudo que acontece na nossa emissora. Aguardamos por você. A Clínica Odonto Estética conta com serviços de saúde especializados. Temos médicos na área de cardiologia e cirurgia em geral. Fazemos todos os dias exames como eletrocardiograma, Holter, mapa. Temos mensalmente ecocardiograma e ultrassonografias. Contamos com uma equipe odontológica completa de especialistas. Também temos nutricionista e fisioterapeuta. Agende já a sua consulta ou os seus exames através do nosso número 75985546264 ou pessoalmente em frente ao Ponto Cidadão e ao lado da loja Gata Gabola, na cidade de Jeremoabo, Bahia. Já ouviu falar de PPA? É a sigla de Plano Plurianual. Na Bahia, ele é participativo, ou seja, você, cidadão, é respeitado, ouvido e incluído na construção de políticas públicas e na escolha das áreas prioritárias para investimento. Fique atento, acesse ppa.ba.gov.br e acompanhe as plenárias territoriais da sua região. Participe! Governo do Estado, Bahia. Quer saber como economizar até 95% em sua conta de energia? Vá até a VM Som Eletrônica e solicite seu orçamento. Deixe o sol pagar sua conta de luz com o sistema fotovoltaico on-grid. Nosso cliente passará a gerar sua própria energia elétrica. Energia limpa e renovável. Investimento seguro e com retorno garantido. Além da valorização do seu imóvel. Nossos contatos: 75 99811 1029. Nosso endereço: Rua Abdon Afonso, Sala 3, Centro, Jeremoabo, Bahia. VM Som, a sua eletrônica. Amigo, a gente confia. Amigo é pra toda a vida. Vida pra toda a família. Está sempre perto se a gente confia. Com o Secof você pode contar. Com assistência à família. E no que acontecer, o plano Secof tem respeito a você. Secof sempre cuidando de você. Tem crediário, tem entrega e o
Passos Nobre. Vacina Passos Nobre, vacina Passos Nobre. Loja Passos Nobre, afinidade com você. Certificado digital online é na Contabilize. Agora você não precisa sair da comodidade do celular. Atendimento via web e presencial. Maiores informações, Rua Duque de Caxias, número 378. Telefone 75 3203 2405. WhatsApp 98874 1738. E-mail contabilize1@hotmail.com. Adquira já seu certificado digital na Contabilize. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. Onze horas e 29 minutos, pontualmente. Atenção, não perca o seu compromisso. Estamos de volta dando sequência com as informações dentro do nosso programa Jornal da Vaza Barris, na sua pioneira de comunicação, Rádio Vaza Barris FM, uma emissora da Fundação Antena Azul. 11 horas e 29 minutos, manda um abraço para as pessoas que acompanham nosso programa. Município de Nova Açores. Tenho aqui a imagem de bom dia e duas araras. André Luiz, bom dia para você, André Luiz. Forte abraço. Vou mandar um bom dia também especial para o ouvinte Neide Dantas e a todos no Parque Anália. Lá temos a ouvinte Silene. A Silene, ela gosta de rir. Deixa eu olhar aqui a foto do perfil da Silene. Olha, ela tá com um pinto na mão. Muito bem, Silene. Forte abraço a você. Vamos seguindo com o nosso programa. Daqui a pouquinho, na verdade, eu preparei duas matérias especiais. Ontem falamos sobre a quantidade de cidades aqui na Bahia que ainda não aplicaram nenhuma dose da vacina bivalente. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma matéria especial, um dado a nível nacional sobre a quantidade de pessoas que tomaram reforço da vacina bivalente. Mas antes disso, vamos falar sobre a política aqui da nossa região. O prefeito em exercício da cidade de Paulo Afonso, o prefeito Marcondes Francisco, ele veio a público, tornou a público através da prefeitura do município em questão, na última terça-feira, a lei número 1548, que prevê o reajuste dos professores da rede municipal de ensino com um incremento de 14,95%. O documento trata ainda que o referido aumento será retroativo ao mês de janeiro. O projeto foi enviado à Câmara Municipal de Vereadores no dia 21 de março e votado na última segunda-feira, dia 27. Abre aspas, é o compromisso da gestão com esses profissionais que são tão essenciais. Isso demonstra o cuidado e atenção com essa categoria. Eles são merecedores, fecha aspas, diz o prefeito Marcondes. 11 horas e 32 minutos, o governo da Bahia publicou um novo decreto no Diário Oficial do Estado de hoje. E esse decreto é uma atualização, na verdade, sobre as regras no que diz respeito à obrigatoriedade do uso de máscaras. A nova decisão revoga a anterior e também flexibiliza as condições de uso obrigatório, considerando a queda no número de casos ativos e as internações pela Covid-19 aqui no estado da Bahia. De acordo com o novo decreto, o uso da máscara continua sendo obrigatório para indivíduos que apresentam sintomas gripais, como tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou confirmação da doença, bem como para indivíduos com a confirmação da Covid-19, mesmo que sejam assintomáticos. No entanto, para outras pessoas, o uso de máscaras não é mais obrigatório, mas é indicado para indivíduos imunossuprimidos, mesmo que já tenham completado o esquema vacinal contra a Covid-19, para idosos acima de 60 anos, mesmo que já tenham sido vacinados, e em hospitais e demais unidades de saúde, como clínicas, UPAs, farmácias e drogarias, observando, claro, os protocolos sanitários que estão estabelecidos. 11h33, vamos ainda continuar falando da política regional, um assunto que tomou proporções, diz respeito à nossa região, mas tomou proporções estaduais.
diz respeito a nomes para o ano de 2024 na cidade de Ribeira do Pombal. As eleições municipais de 2024 em Ribeira do Pombal devem repetir o mesmo cenário apresentado em 2020. A tendência é que o atual prefeito Erickson Silva, do PSD, concorra à reeleição com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, contra a candidata derrotada naquela oportunidade, Nay Grilo, do PDT. Ambos os candidatos representam grupos políticos que se enfrentam na política pombalense há muitos anos. Erickson é o representante do deputado federal Ricardo Maia, do MDB, que foi prefeito do município entre 2013 e 2020, enquanto Nay é o nome apoiado pelo marido Zé Grilo, também ex-mandatário de Ribeira do Pombal, entre 2005 e 2012. A chegada de Nay Grilo à disputa política pombalense aconteceu meses após a declaração de que seu marido, Zé Grilo, ficaria inelegível por 8 anos a partir de maio de 2020, quando o ex-prefeito teve suas contas de 2012 na prefeitura rejeitadas na Câmara de Vereadores, aprovando um parecer do Tribunal de Contas dos Municípios. Naquela oportunidade, Nay Grilo teve mais de 14 mil votos, o que significa que ela teve cerca de 47,38%, conquistando apenas 1.641 eleitores, a menos que Erickson, que foi eleito prefeito de Ribeira do Pombal com mais de 16 mil votos, cerca de 52,62%. Em 2022, Nay Grilo voltou a se lançar a um cargo eletivo, disputando uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. A esposa de Zé Grilo ficou com apenas 3.626 votos em Ribeira do Pombal, muito atrás dos 21.275 votos conquistados por Ricardo Maia no município em questão. Procurada pelo Bahia Notícias, o líder da oposição pombalense, Zé Grilo, avaliou que sua esposa tem demonstrado um bom desempenho eleitoral e está capacitada não apenas para a disputa, mas também para governar Ribeira do Pombal a partir de janeiro de 2025. O ex-prefeito e um dos líderes políticos nesse sentido atualmente da oposição, Ribeira do Pombal, Zé Grilo, disse o seguinte, abre aspas, minha esposa deve ser a nossa candidata. Ela está pronta e o momento é dela. Em 2020, ela teve uma votação boa e perdeu por muito pouco. Ano que vem, temos fé de que dará tudo certo e vamos recuperar Ribeira do Pombal, fecha aspas, afirmou o ex-prefeito de Ribeira do Pombal, Zé Grilo, na entrevista ao site Bahia Notícias. Questionado se haveria alguma chance de acordo entre o grupo liderado por ele e o atual prefeito, Zé Grilo respondeu que não há possibilidade nem de conversa enquanto Erickson mantiver sua proximidade política com Ricardo Maia. Abre aspas, disse Zé Grilo. O ex-prefeito e atual deputado Ricardo é meu desafeto político e pessoal. Enquanto Erickson estiver aliado a ele, sequer sentarei para conversar com ele. Se o atual prefeito romper com Ricardo, aí podemos, olha só, começar a conversar, fecha aspas, concluiu Zé Grilo. A relação do atual mandatário do município com o desafeto de Zé Grilo, porém, continua firme e forte. Ricardo Maia garantiu ao Bahia Notícias, na última terça-feira de 28, no caso ontem, que apoiará Erickson na sua tentativa de reeleição no próximo ano. Em 2022, a grande votação do deputado federal em Ribeira do Pombal foi resultado também de uma grande atuação do aliado político que hoje ocupa a prefeitura. Além disso, está tudo encaminhado para que o mandatário tenha o apoio do governador Jerônimo Rodrigues em sua reeleição. A executiva estadual petista dá como certa a presença da legenda na coligação de Erickson. O PT apoia o prefeito, garantiu uma liderança petista. Abre aspas, governo, poder, estrutura, tudo ajuda na campanha. Por isso, é importante o apoio dele. O governador Jerônimo Rodrigues, fecha aspas, avaliou Ricardo Maia. 11 horas e 38 minutos. As eleições municipais
em todo o nosso país, né, elas já começam a tomar algumas proporções, especulações, e não diferente de Ribeira do Pombal, como acabamos de destacar, nosso município também, mas não vem o caso comentar, já existem conversações, suposições, enfim, são as especulações para as eleições municipais do próximo ano em todo o nosso país. 11 horas e 38 minutos, vamos já trazer a primeira matéria especial falando sobre saúde e vacinação. E no que diz respeito à Covid-19, mais de 6 milhões de pessoas já tomaram o reforço da vacina bivalente. Vamos à matéria. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros foram aos postos de saúde para tomar a dose de reforço com as vacinas bivalentes contra a Covid-19. O imunizante começou a ser distribuído a grupos de risco desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado o Movimento Nacional de Vacinação. Dentre o público que corre maior risco de desenvolver formas graves da doença estão idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. De acordo com a infectologista Larissa Tiberto, além de proteger contra o vírus original da Covid-19, a vacina bivalente também garante a proteção contra a variante Ômicron. Que as vacinas anteriores, elas foram feitas com base nas primeiras variantes do SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Só que esse vírus ele foi sofrendo diversas mutações ao longo do tempo, né? Então a proteção das primeiras vacinas ela acaba caindo um pouco. E essa bivalente agora, ela contempla também a variante Ômicron. Ela foi modificada para poder proteger também contra a variante Ômicron. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação também avançou entre os povos e comunidades tradicionais que já receberam quase 69 mil doses e os povos indígenas com quase 30 mil. No Brasil, 2 vacinas bivalentes, ambas produzidas pelo laboratório Pfizer, receberam autorização da Anvisa para uso emergencial. Reportagem Landara Lima. 11 horas e 41 minutos e ainda falando sobre saúde, vou trazer atualização a respeito do número de mortes por Covid-19. Na última terça-feira, 3 anos após a primeira morte por Covid aqui em nosso país, a nossa nação alcançou uma triste marca de 700 mil óbitos pela doença, 1 ano e 5 meses após atingir 600 mil mortes. Os dados foram divulgados oficialmente pelo Ministério da Saúde. A primeira morte registrada no país ocorreu em 12 de março de 2020, quando uma paciente de 57 anos faleceu em São Paulo. O mês de abril de 2021 foi o mais letal na pandemia da Covid-19 no Brasil, quando o país atingiu a marca de 400 mil mortes. Em apenas 36 dias, entre março e abril, foram registrados 100 mil óbitos. Naquela época, pouco mais de 14% da população havia recebido pelo menos uma dose da vacina. Desde então, a vacinação mudou o curso da pandemia. Na Bahia, a primeira morte por Covid foi no dia 27 de março de 2020. O estado já registra mais de 31 mil óbitos desde o início da pandemia e conta atualmente com 61,13% de vacinados com a primeira dose de reforço. 11 horas e 42 minutos e vamos a mais uma reportagem especial falando sobre infraestrutura e saneamento básico, que, diga-se de passagem, é um problema crônico em muitos municípios do nosso país. O único município que eu já vi até hoje em destaque nacional quando se fala de saneamento básico é a cidade de Santos, no estado de São Paulo, que tem, se não me foge a memória, relacionado ao saneamento básico, quase 90% da sua água tratada. Município de Santos. É um detalhe à parte dentre todos os municípios de nosso país. Mas falando sobre infraestrutura e saneamento básico, um dado que vamos trazer agora, segundo o Instituto Trata Brasil, dos 100 municípios considerados nesse estudo, apenas 14 possuem níveis de perdas de distribuição menores que 25%. Tanto que
Depois desse levantamento, foi constatado que o desperdício de água é de 36% nas maiores cidades. Tanto que, a partir daí, o Congresso discute uma regulação no que diz respeito ao reuso das águas nas grandes cidades e metrópoles do nosso país. Vamos à matéria. No Brasil, as 100 maiores cidades do país perdem em média 36,51% de água tratada. O índice nacional é de 40,25%. De acordo com o levantamento, a falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Os dados são do ranking de saneamento 2023, divulgados pelo Instituto Trata Brasil. Para melhorar o aproveitamento da água, um projeto de lei pretende quebrar a exclusividade no abastecimento de água por parte das concessionárias públicas e permitir o fornecimento de água potável por fontes alternativas, como reuso, água de chuva e águas residuais. Para a consultora executiva em sustentabilidade e bioeconomia Luciana Villanova, o reuso da água seria uma solução para aumentar a segurança hídrica. Regular uma água de reuso, estimular novas formas de tratamento de água em loco, diminui o custo e, ao mesmo tempo, melhoram a reutilização do volume de água significativo. Tá? Então, casos como o de Extrema e outros casos que vêm trabalhando, regulando água de reuso, precisam ser rapidamente implementados. Para o deputado federal Alex Spinelli Manente, do Cidadania São Paulo, as pautas de recursos hídricos precisam ser amplamente debatidas para garantir o acesso do recurso para toda a população brasileira. O Brasil é um país que não tem água tratada para mais da metade dos seus habitantes, que é uma grande preocupação, e nós temos essa questão da mudança climática que precisa ser amplamente debatida para termos água disponível no nosso meio ambiente. Então é fundamental estarmos atentos à pauta do futuro para gerar a condição das pessoas terem esse bem precioso da nossa natureza. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e em regime de prioridade. A proposta está aguardando a designação de relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, CDU, da Câmara dos Deputados. Reportagem Landara Lima. 11 horas e 46 minutos, seguindo com o nosso programa, 11 horas e 46, um bom dia para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos trazer agora uma informação que diz respeito a uma pesquisa que aponta que 4 a cada 10 mulheres já foram assediadas no Brasil. As notícias diárias sobre assédio já mostram que o número de casos no Brasil é preocupante. Agora, a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Uber, confirma essa percepção. De acordo com o levantamento, cerca de 46,7% das mulheres brasileiras de 16 anos ou mais já sofreram algum tipo de assédio sexual no país. A pesquisa mostra que as denúncias mais recorrentes são de cantadas desrespeitosas ao andar nas ruas, seguida de situações nos ambientes de trabalho e transportes públicos. Só no último mês, 2 casos chamaram a atenção nos noticiários baianos. O primeiro deles foi uma denúncia de adolescentes que dizem ter sido assediadas pelo dono de um restaurante, inclusive trouxemos essa informação na época em nosso programa. As adolescentes que afirmaram terem sido assediadas por um dono de um restaurante localizado no Salvador Shopping, um homem que teria sentado na mesa das jovens, feito propostas para elas, afirmando, esse foi o caso mais relevante recentemente, afirmando que não tinha problema em se envolver com menores de idade. O caso que inclusive foi denunciado ao Ministério Público da Bahia, que nesse caso em questão, o outro caso inclusive eu até retirei porque não vale ressaltar, envolveu algo muito desnecessário de trazer no programa, que envolveu o conhecido Big Brother Brasil. Mas enfim, vou dando destaque somente a esse caso das adolescentes que afirmaram terem sido assediadas por um dono de restaurante localizado no Salvador Shopping. Destacando que esse caso em questão, ele foi denunciado ao Ministério Público da Bahia, que inclusive está investigando o ocorrido. 11 horas e 48 minutos, um dos temas bastante discutidos nos últimos dias foi
o teto de crédito consignado do INSS, que inclusive o consignado estava suspenso até então por todos os bancos, até ser discutida uma nova proposta relacionada ao teto de juros relacionado ao crédito consignado, e depois de muita conversa, o teto do crédito consignado subiu e é questão de dias para o consignado voltar a ser feito nos principais bancos de nosso país. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o conhecido INSS, poderão tomar crédito consignado com juros de até 1,97% ao mês. Para a modalidade via cartão de crédito, a taxa máxima corresponderá a 2,89% ao mês. Os valores foram definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social em reunião na última terça-feira, no caso ontem, dia 28, à tarde, e são maiores que os limites aprovados no início do mês, que era de 1,7% ao mês para o crédito consignado e 2,62% ao mês para a modalidade via cartão de crédito. A decisão coube ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que arbitrou o impasse entre os Ministérios da Previdência Social e da Fazenda. A primeira pasta defendia, um teto de 1,87% ao mês, equivalente ao cobrado pela Caixa Econômica Federal antes da suspensão do crédito consignado para os aposentados e pensionistas. A Fazenda defendeu o limite de 1,99% ao mês, que permite ao Banco do Brasil, que cobrava a taxa de 1,95% ao mês, retomar a concessão dos empréstimos. E conversa vai, conversa vem, um defende uma porcentagem, outro defendendo outra, chegou-se à conclusão e o senso comum de defesa que o teto ficou em 1,97% ao mês, 11,50%. E no próximo bloco, o Papa Francisco nomeia o novo bispo para a Diocese de Salgueiro, no estado de Pernambuco, além dos destaques do futebol. Essas e outras informações voltamos já logo após um rápido break comercial. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. É a amiga da sua saúde, por isso você pode confiar. Na hora que precisa de remédio, é na Farmácia São José que você vai procurar. Foi feita especialmente pra você, que atende sempre com muita atenção. Perfumaria, tudo em medicamentos, e com seu consentimento aferimos sua pressão. Na Farmácia São José, você também vai encontrar recarga pra todas as operadoras, Xerox e muito mais. Vem correndo, vem pra cá. É na Farmácia São José. É na Farmácia São José. Perfumaria, tudo em medicamentos, você vai encontrar na Farmácia São José. Em Jeremoabo e Santa Brígida, Fábio da Farmácia agradece a sua preferência. Na Caramelo, toda qualidade, o melhor preço, mais variedade, doces e embalagens, artigos para festa. Caramelo Bomboniere é a loja mais completa, o atendimento que você merece é na Caramelo Bomboniere. Doces, festas, embalagens e descartáveis. Praça João Lourenço de Carvalho 126, a Praça da Feira, e Rua Duque de Caxias, atrás da Prefeitura, Centro Jeremoabo. Telefone 998170483. Organização Leonardo e Tarija. Caramelo Bomboniere. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mbs.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
A confiança e a qualidade que você merece. No Posto Paloma você abastece. Amplo estacionamento, mais conforto e segurança. O melhor atendimento é no Posto Paloma. O Posto Paloma é Shell, V-Power. O lugar completo para sua parada em Jeremoabo. Amplo estacionamento, segurança, ambiente agradável com restaurante e lanchonete. Melhor atendimento e preços especiais. Só no Posto Paloma você encontra gás de cozinha, lubrificantes e muito mais. Há mais de 20 anos crescendo com você. Atendimento 24 horas. BR-110, quilômetro 79. Telefone 75-3203-1668. A confiança e qualidade que você conhece. Posto Paloma. Jornal da Vaza Barris. Tradição e seriedade em informar. Estamos de volta, 11 horas e 54 minutos. Esse é o Jornal da sua pioneira em comunicação, Rádio Vaza Barris, na frequência modulada 104.9, uma emissora da Fundação Antena Azul. Seguindo com o nosso programa, antes de trazer as notícias do futebol, informação, Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Salgueiro, em Pernambuco. O Papa Francisco nomeou hoje, dia 29 de março, o padre José Vicente Pinto de Alencar Silva, do clero da Diocese de Crato, no Ceará, como bispo para a Diocese de Salgueiro, em Pernambuco. O sacerdote exerce atualmente as funções de pároco na paróquia Nossa Senhora da Penha, cura da Sé, Catedral Nossa Senhora da Penha e vigário-geral. Tem 65 anos de idade, dos quais 29 dedicados ao sacerdócio ministerial em Crato. A Diocese de Salgueiro encontrava-se vacante desde a transferência do seu primeiro bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes, para a Diocese de Crato, em 12 de janeiro de 2022. Neste período, a Igreja de Salgueiro esteve sob os cuidados do administrador diocesano, o padre José Gilson da Costa. E agora vamos aos destaques do futebol. Destaques do futebol. Resultados, ontem dia 28 tivemos alguns jogos, vamos saber agora os resultados desses jogos no Campeonato Acreano. Senador Guiomar 1, Rio Branco 2, Atlético AC 3, São Francisco FC 4. No Campeonato Pernambucano tivemos Santa Cruz 1, Ibis 3. Olha só, o Ibis venceu fora de casa. Campeonato Roraimense, Gás 5, Rio Negro 1, Progresso 0, São Raimundo de Roraima 6. No Brasileirão Sub-20, Internacional Sub-20 0, Botafogo Sub-21. Esses foram jogos relevantes que tivemos acontecendo ontem pelos principais campeonatos em todo o nosso país. E para hoje, dia 29, temos Copa do Nordeste, 2 jogos. Às 21h30 temos Clássico do Estado do Ceará. Fortaleza e Ceará jogam hoje esse clássico às 21h30 pela Copa do Nordeste. E também na Copa do Nordeste, no mesmo horário, o outro jogo é entre Sport e ABC. Temos jogos hoje pelo Campeonato Catarinense. Às 19h tem Brusque versus Barra e Brusque às 19h, e às 21 horas tem Ercílio Luz versus Criciúma. No Campeonato Piauiense, às 19h30 temos Altos versus Fluminense do Piauí, e às 20 horas no mesmo campeonato tem Parnaíba versus River do Piauí. No Campeonato Potiguar, o jogo que aconteceria hoje entre Santa Cruz de Natal e ABC foi adiado, porque justamente o ABC vai jogar contra o Sport pela Copa do Nordeste. Na Copa Verde, hoje temos 2 jogos. Às 19 horas, Goiás versus Cuiabá. E às 20 horas temos jogo entre Remo e Paysandu. Esses 2 jogos acontecem hoje pela Copa Verde. Mais jogos que merecem destaque hoje, temos jogos do Brasileirão categoria Sub-20. Às 15 horas, Flamengo Sub-20 versus Ceará Sub-20. No mesmo horário, Fortaleza Sub-20 versus Bahia Sub-20. E também no mesmo horário, Red Bull Bragantino Sub-20 versus Atlético Mineiro Sub-20. Brasileirão Sub-20 tem o último jogo hoje às 20 horas entre São Paulo Sub-20 versus Grêmio Sub-20. Tá aí, esses são jogos que acontecem hoje, nessa quarta-feira, dia 29. E assim chegamos à edição final do nosso programa.
Agradecendo a você, ouvinte, pela sintonia e o carinho da audiência. Ponto final, prometemos voltar com a permissão do nosso querido Deus amanhã com mais uma edição, com muita informação, mais uma edição do nosso Jornal da Vaza Barris, como sempre começando a partir das 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou no rádio convencional, na frequência modulada, aqui em Jeremoabo, nas comunidades do meio rural, você em toda a nossa região. Quem nos ouviu também através do nosso site, aplicativos, via internet no geral, nosso muito obrigado. Desejando a você uma ótima, excelente quarta-feira, a programação continua. Daqui a pouquinho tem Adelson Moura na sequência. Tem Adelson Moura e o programa Amado Batista. Forte abraço a todos e até o próximo programa Raiane Vachão. Um bom almoço para você, Michel, um bom almoço para os nossos ouvintes e para os nossos internautas. E até amanhã, se Deus nos permitir. Acabamos de apresentar o Jornal da Vaza Barris. Até o próximo programa.